Altacir, vamos lá que a gente está caminhando. Esse negócio assim, não era o momento agora do presidente sentar, quer dizer, o ministro da Economia, para mim eu não posso dar opinião, que hoje eu sou aqui mediador, mas vamos lá, não era o momento de sentar com os governadores para ver uma solução de que essa medida agora que tem dos 8%, como o Márcio bem falou, que eu acho que não passa no Senado, não é buscar uma alternativa e esquecer o palanque de 2022? É o que eu sempre falei do atual presidente, né? Ele é o líder do país e deveria assumir essa liderança, né? De conversar, de se articular com os governadores, conversar com eles, sentar na mesa ali para debater o país realmente. E não tem sido feito, lamentavelmente, essa questão. Quando você tem essa questão de toda essa desestruturação, esse racha que nós temos, essa polarização política, isso vem muito mais para atrapalhar do que realmente para consertar. Então, você tem que realmente, o governo, ele é o líder máximo do país. Então, ele tem que assumir esse papel de liderança no sentido de pacificar as coisas e não torná-las mais difíceis, né? E aí, como o colega colocou ali logo na primeira pergunta ali, a questão da energia no Brasil, hoje nós temos um sistema unificado, não adianta nós produzir, nós temos aqui 3 usinas hidrelétricas, sermos mais do que autossuficiente em energia, nosso sistema é interligado hoje, lamentavelmente, né? Não é lamentavelmente, a gente tem que pensar nos nossos vizinhos também, você imagina, né? Roraima não produz energia, tudo lá é termoelétrica, né? Nós mataríamos, se a gente tivéssemos políticas de energia isolada, nosso vizinho estado ali, vizinho não, né? Mas o nosso estado de Roraima, que nosso irmão pagaria, os moradores de baixa renda pagaria 1.500, 1.200. Você imagina, Rondônia não produz carro, seria então que nós deveríamos pagar aí 20%, 30% a mais pelos carros que nós não produzimos? A gente tem que pensar o seguinte, o sistema ele é um só. Assim como a produção de veículos, São Paulo produz para todo o país, Rondônia também produz. O que nós ganhamos das usinas, talvez, esse é um problema, viu, Zezé, que nós temos que equacionar. Nós tivemos as compensações lá, que talvez a gente ainda não foi totalmente recomposta, muita coisa foi feita errado, e nós recebemos os royalties, mas nós não conseguimos enxergar onde estão esses royalties, porque nós temos aqui as usinas, né? Talvez aí o prefeito, o governador tem que mostrar para a população onde estão sendo investidos esses royalties para pegar e tirar essa imagem. Ó, temos 2 usinas, somos prejudicados ambientalmente, socialmente. 3, né? 3, né? Cadê deveríamos pagar uma energia mais barata? Não é isso, a visão não é essa, né? A política regulatória não diz isso aí, né? E não sou eu que diz, a política regulatória que eu falo, inclusive, é a da escola de Chicago, lá onde estudou Paulo Guedes. É justamente o que está acontecendo no Brasil, sistema interligado, né? No sentido daquele que produz mais, contribui com aqueles estados que não têm essa capacidade de produção. Assim como nós não produzimos carro, pagamos a mesma coisa que São Paulo paga. Se fosse esse pensamento aí, nós deveríamos pagar uma energia mais barata por termos 3 usinas, mas em compensação nós deveríamos então pagar mais caro por um carro, pois nós não temos nenhuma indústria de veículo. Então nós temos que pensar nos nossos irmãos que moram mais distantes e não têm a mesma capacidade de produção. Moisés, é momento de sentar, está faltando esse diálogo amplo, até com o Confaz, todos juntos, fazer um amplo debate aí para ver uma solução. Com certeza, Zezinho, eu acho que é o momento de assentar toda o grupo, né? E, claro, achar uma alternativa. Em relação, por exemplo, a última aí de mexer no cálculo do imposto. Tem que parar e realmente, peraí, isso vai refletir em quê? Você quer ver um ponto negativo aí que ninguém parou? Só de falar nisso aí. Isso reflete no ICMS, que reflete por tabela na participação dos municípios. Olha que buraco que está se abrindo aí, e o que é pior, buraco ruim, porque gera uma perspectiva negativa para todos os municípios. Ou seja, a equipe tem que parar e ver isso vai realmente resolver o problema ou nós estamos indo numa direção que não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que é o momento de que toda a equipe aí Estado, toda a cadeia, toda a cadeia, né? União, Estado, município, população assentar e bom. O que a gente precisa estabelecer como prioridade e, de fato, fazer o dever de casa, tá? É nessa forma que eu vejo, tá? Olha, Márcio, e aí, Márcio? É o amplo debate mesmo, esquecer o 22, que esse aqui está aí já à vista, e buscar uma solução, porque você já bem falou que esses 8% que está aí discutido, que para mim não passa no Senado, não é a solução. O impacto desse projeto de lei
na questão da tributação, ela é ruim para os estados e municípios e ela não causa tanto efeito para o consumidor, porque a média de cálculo do ICMS sai do sistema ad valorem e passa a ser por um valor fixo e o valor calculado em cima da média do preço dos últimos anos e não do preço na bomba. O cálculo que se tem aí, que estão projetando, daria algo em torno de 8% para a gasolina, 7 e pouco por cento para o etanol e 3 e poucos por cento para o diesel. Isso para o consumidor final é muito pouco, mas para os estados e municípios isso causa um impacto muito grande nos seus orçamentos e nas suas finanças. Porque o Estado brasileiro devia ter um projeto de dimensão, de tamanho do Estado. Tinha que ter feito uma reforma ampla, discutida, né? O Executivo e o Legislativo tinham que estar trabalhando nisso já desde o primeiro momento, para que você não tem como reduzir a receita do Estado sem ter uma reforma dizendo o tamanho do Estado. E depois da pandemia, estados e municípios estão com um orçamento extremamente apertado, né? Porque as políticas públicas, a demanda da sociedade é muito alta, especialmente na área de saúde. E o governo não tem como reduzir agora, os governos estaduais, perdendo uma parte do orçamento que advém do ICMS, vão ter dificuldades. E por isso eu acho que os governos estaduais e municipais vão ter forte influência no Senado, porque o Senado é o representante dos estados, né? Porque o governo, o Poder Executivo tem o Centrão na Câmara, e o Centrão ele é sensível às questões ali de emendas, todo o jogo político, né? Que devia ter sido feito no começo e que agora que está sendo feito. Mas no Senado a coisa é diferente, porque ali você tem um fórum mais abalizado que entende o problema dos estados e dos municípios. É claro que todo mundo espera uma solução para esse problema. Ela está difícil de vir, a notícia é que está muito difícil. E a saída, né, que o professor Moisés colocou aqui, de administrar as finanças domésticas em momentos de crise, é uma atitude que tem que ser exaltada e aprendida, porque ela talvez é a solução para nós que estamos, né, com a nossa carteira, né, com um valor menor, né? Inclusive, nesse sentido, né, já pegando um gancho na aula do professor Moisés, começar a gastar mais em dinheiro ou em cartão de débito. Parece uma bobagem, mas já foi reconhecido, né, por alguns estudiosos que quando você gasta no cartão de crédito, você não tem uma dimensão do seu gasto. E muita gente ainda fala assim quando vem a fatura: nossa, a minha fatura veio alto de cartão. Mas o que ele tem que olhar é a característica da despesa que está dentro do cartão. Porque às vezes fez despesa necessária e fez despesas desnecessárias. Então, em momentos de crise, usar mais o cartão de débito, porque ele vai tirando, quando zera, acaba, né? E melhor ainda, fazer um orçamento. As pessoas têm que aprender a fazer um orçamento. Nós temos que aprender, em momentos de crise, né, na vida privada, nós temos que aprender soluções, porque não dá para esperar muito dos governos.